Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 4, Viagem pelo Espaço. Esse aqui, ó. Abram uma apostila de vocês no capítulo 4, que é na página 194. Como nós estudamos as coordenadas geográficas, agora a gente vai abrir mais um pouco o assunto para falar sobre o espaço e também vamos falar um pouquinho sobre a Terra, gente. Então, primeiramente, olhando essa imagem aqui da abertura do capítulo, o que vocês conseguem identificar nesta imagem? É o universo, é uma foto do quê? É uma foto das estrelas, né, gente? Então, as estrelas, elas fazem parte do universo. E tem muitos outros componentes. O universo, ele é muito vasto, ele é muito enorme. E ele abrange muita informação. Então, aqui tem umas questõezinhas, que é a primeira. O que você consegue identificar nesta imagem? Se vocês quiserem, coloquem no caderno de vocês, respondam essas questões nesta abertura do capítulo, que é bem interessante. Então, o que vocês conseguem identificar nessa imagem? Coloquem aí. Ó, vocês já viram cenas assim pessoalmente? Se sim, como foi a experiência? Vocês já visitaram algum planetário? Pesquisaram às vezes na internet, viram alguma coisa parecida? Como que foi? Se vocês já foram... Geralmente, a gente consegue ver estrelas assim, onde não é tão iluminado. Aqui na cidade é difícil ver por conta da iluminação, né? Mas no interior é bem fácil de ver. Por conta que não tem a poluição de luz artificial, então a gente consegue ver melhor as estrelas. A 3. Você já teve curiosidade de pesquisar sobre outros planetas? Comente o que você sabe. Então, eu queria saber de vocês se vocês já pesquisaram, já assistiram algum filme, já viram algo sobre outros planetas, não a Terra, mas sim Marte, Júpiter, algo parecido assim desse tipo. Então, gente, vamos começar aqui para iniciar a nossa conversa. O assunto, então, do universo, ele é bem citado na ciência, até porque foram criados vários tipos de obras, filmes, séries, tem pinturas, livros, histórias, poemas, várias artes, vários filmes e tudo mais sobre o universo, porque o universo ele é bem interessante e ele tem uma vasta informação. Ele é maravilhoso, gente, porque ele tem assim histórias, ele tem a sua composição que é simplesmente única. E o ser humano ele conhece muito pouco sobre o universo. Ele conhece basicamente pouca coisa, porque o universo ele é muito grande e ainda tem muita coisa que o ser humano não conseguiu identificar. A ciência não conseguiu ainda ver, porque como ele é muito grande, as naves não conseguem chegar até, porque são milhares e milhões de quilômetros e a distância é muito grande. Então, passando aqui, tem uma perguntinha aqui embaixo dessa ilustração. Você conhece alguma obra cujo tema é o universo? Qual? Você gosta de livros, de filmes com esse tema? Então, eu queria saber de vocês, pensem, vocês já assistiram um filme, leram algum livro, uma história que se tratasse sobre o universo, falasse de estrela, de planetas, de galáxias ou algo parecido? Eu queria saber de vocês se vocês já abordaram esse tema alguma vez e já tiveram algum tipo de contato. Vamos passar então falando mais fixamente do universo. Então, são várias as contradições e informações que temos sobre o universo. Mas o que é o universo? O universo, ele compreende todos os elementos, astros, planetas que estão na Via Láctea, tudo. Imensos, que existem no espaço, o espaço sideral. O espaço sideral, ele compõe a Terra, as estrelas que a gente vê, o Sol. O nosso Sol, Sol e o nosso planeta Terra, ele está no sistema solar. E desses sistemas existem vários sistemas, e esse sistema está dentro de uma galáxia. E existem milhares e milhares de galáxias. Então, é muito grande e é muito vasto.
Aqui na apostila ela diz um pouco que sobre a Lua e a Terra são apenas 2 exemplos de inúmeros astros existentes no universo. Então são milhares e milhares e bilhões. Não tem estimado o número certo de astros que há no universo. Porque, como eu disse, é muita informação, são muito que o ser humano ainda não conseguiu chegar para analisar, para estudar e tudo mais. E muito menos para contabilizar, né, gente? Então, sobre a teoria da criação do universo, existem duas teorias de criações. A teoria científica, qual que é a teoria do Big Bang, que ocorreu uma explosão e essa explosão com esse material concentrado, ele se dispersou e acumulou de volta, criando os corpos celestes, Terra, planetas, a nossa Terra, o Sol, estrelas e tudo mais. Foi assim, a teoria do Big Bang conta que foi assim que se criou o universo e tudo que existe. Já a segunda teoria, a teoria religiosa, que é a teoria que Deus criou planetas, criou a Terra, criou os animais e criou tudo que existe no universo. Esta é as duas teorias mais aceitas recentemente pela população e pela comunidade científica. Passando aqui para a próxima página, vamos falar então do nosso sistema solar. Como eu disse, são vários sistemas e um deles é o nosso, que é o sistema solar. O que compõe o sistema solar? Compõe os planetas, o Sol. E por que solar? Por conta do Sol, porque ela é uma estrela que está ao centro e os planetas, eles circulam, viajam em volta do Sol, né? Eles flutuam por conta da gravidade em volta do Sol. Então, do que é formado o nosso sistema solar? De estrelas, planetas, cometas, asteroides e tudo mais. Ele é muito vasto, tem muitas coisas. E uma delas é a Terra. E a gente vive. Mas o porquê que a Terra é tão importante? Por que o Sol é tão importante? O Sol, vamos falar primeiro do Sol. O Sol, ele é composto por o quê? Ele é composto por hidrogênio e hélio. E também tem outros elementos químicos. E esses que, quando se fundem, que eles se batem, eles geram a energia, eles geram a luz. Então, ele que gera a luz. E essa luz, para nós, no caso dos planetas, ela gera que tenha vida, que tenha a iluminação, que muitas plantas, elas dependem dessa energia, que elas dependem desta luz. Então, falando do tamanho do Sol, o Sol ele não parece muito grande pra gente que tá aqui longe, né? Mas ele é 334 mil vezes. Ele tem 334 mil vezes a massa da Terra. Então, a massa é o peso. Então, ele é 384 mil vezes mais pesado que a Terra. E ele é 109 vezes maior que a Terra. Então, ele é enorme, gente. Ele é muito... Ele tem um calor, né? Ele tem... Assim, ele é muito, muito significante. Ele tem 15 milhões de graus Celsius. Então, ele é extremamente quente. Então, um pouquinho agora, vamos falar da Terra, o nosso planeta. Então, a Terra, ele é abençoado, digamos, que ele é muito específico, gente, porque ele tá numa região ali que ele não tá nem tão perto do Sol e não tá nem tão longe do Sol para não ser tão quente e para não ser tão frio. Tendo a isso, ele é propício à vida. Ele é propício a ter vida de animais, vida terrestre e tudo mais, para ter água, para ter a iluminação certa, para ter vida no nosso planeta. Até por isso que dizem que não há vida em outros planetas. Não é algo cientificamente comprovado, mas a Terra ela está em uma situação que é propícia à vida de animais, plantas e tudo que tem no nosso planeta. Então, ela está no lugar certo para ter este tipo de característica.
Falando então agora da Lua, a Lua é um satélite natural da Terra, a qual essa é um corpo terrestre rochoso, o qual ele não tem iluminação própria, igual às estrelas. As estrelas elas têm iluminação própria, por conta da fusão de hélio e hidrogênio em seu núcleo, o qual expande a luz e expande a iluminação. Já a Lua, ela não tem essa fusão de gases, fusão para ter essa iluminação. Ela é só um corpo rochoso, o qual, pela atração gravitacional, ela gravita em volta, em torno de um planeta, no caso, a Terra. Então, ele é o nosso satélite natural aqui da Terra. Vamos ver agora outros tipos de astros no universo. Então, os outros tipos de astros no universo são as estrelas, os asteroides, os cometas e os meteoroides. As estrelas, como eu disse, elas são formadas por materiais gasosos e com temperatura muito elevada. Por conta da fusão de gases, né, gente? Ele gera um calor, uma energia que se expande e que gera a luz. Já os asteroides, eles são pequenos astros rochosos iluminados encontrados principalmente na órbita de planetas como Marte e Júpiter. Já os cometas, eles são corpos celestes iluminados que se movimentam ao redor do Sol. Qual é a característica dos cometas? Eles têm o núcleo, a cabeceira, que é a cabeça a cabeceira, que ele é o chamado coma do cometa, e ele tem a cauda. Mas você vai me dizer assim, ele gera um rastro. Sabe o que é aquela luz bonita que sai do cometa? É quando o gelo, porque ele é composto de gelo também. Ele é composto de... Ele tem o gelo e de mistura de partículas sólidas. E quando ele mais se aproxima do Sol, ele vai derretendo esse gelo e ele vai transformando nessa luz bonita que a gente vê e que é uma das características do cometa. Falando agora dos meteoroides. Os meteoroides são o quê? Eles são corpos rochosos ou metálicos, que não têm luz própria, diferente do cometa, que ele tem uma luz própria. Já eles não têm luz própria. E eles vagam pelo universo, pelo espaço, e podem ser atraídos pela gravidade de outros astros, que eles podem ser, no caso, atraídos pela Terra, porque a Terra ele tem uma gravidade que ele atrai. Nisso, eles entram pela atmosfera e quando eles entram, ultrapassam a atmosfera da Terra, eles já recebem outro nome. Eles recebem o nome de meteoros. Então, essa mudança, ele tem estágios, sabe? Quando ele tá no espaço, ele é meteoroide. Quando ele adentra a atmosfera, ele é chamado de meteoro. E quando ele atinge o solo, ele é chamado de meteorito. Fixem bem que para vocês não se confundirem o que é meteoroide, meteoro e meteorito. Meteoro quando está no espaço, meteoroide quando está no espaço, meteoro quando adentrou a atmosfera e meteorito quando atinge o solo. Então ali pergunta, vocês já viram alguma vez uma estrela cadente? Como que foi? Acharam bonito? Porque é lindo, né, gente? É uma coisa única aqui, um fenômeno do espaço que a gente acha muito bonito e particularmente é muito bonito mesmo, né? Então agora vamos falar do satélite artificial e para que eles servem e o que são. Então os satélites artificiais, eles são criados pelo ser humano. E nisso eles são utilizados para observação militar, para estudos meteorológicos, para pesquisa sobre a forma, o tamanho da Terra, para avaliação dos recursos naturais do planeta e para melhorar a comunicação entre regiões do planeta. Então, por conta dos satélites artificiais, que temos internet, que temos GPS, que temos esses recursos que são atribuídos aos seres humanos para melhorar a comunicação. E o primeiro satélite ele foi lançado, foi o Sputnik 1, o qual ele foi lançado pela ex-União Soviética em 1957. Então, tem muito a ver com uma corrida espacial, tá, gente? Se vocês quiserem, podem pesquisar um pouquinho, que é bem interessante. E agora, recentemente, também teve alguns eventos, assim, parecidos, que foram lançados foguetes, acho que foi um foguete, um satélite que foi lançado, né? Que é muito interessante, que foram pessoas para o espaço novamente. Então, gente, mas assim,
Se a Terra ela recebe luz solar, tá? Por que que qual a influência da luz solar no planeta? São formadas as estações do ano, tá, gente? As estações dos anos, eles são fixas, né? Elas não mudam. Então, o dia e a noite, eles servem com base na medição desse tempo. Como geralmente passou um dia e uma noite, é um dia. Então, assim, o movimento que é de 24 horas, que é o movimento do eixo da Terra no seu próprio eixo, ele é chamado de rotação. Quando a Terra se move em volta do seu próprio eixo, é chamado de rotação. Quando ela se move em volta do Sol, é translação, o qual dura 365 anos e dura um dia. Nesse movimento de translação, algumas regiões eles recebem mais intensidade de luz e menos intensidade de luz solar. Aí estão relacionados as estações essas estações do ano, também os eventos de solstício e equinócio. O solstício é quando o hemisfério norte e o hemisfério sul recebem quantidades diferentes de luz solar, e no equinócio é quando o hemisfério norte e hemisfério sul do planeta estão recebendo a mesma quantidade de luz solar ao mesmo tempo, que é um dia no ano, né? 2 dias no ano, que ocorrem estes eventos. Então, vamos falar agora dos raios solares e a superfície da Terra. Como eu disse, a Terra ela gira em torno de si mesma, mas ela tem uma alteração no seu raio de ângulo. Ela é meio inclinada. E nisso se originam as zonas climáticas do planeta, que são zona temperada, zona tropical e zona temperada do sul, e os círculos polares norte e sul. Mas por que são importantes? Como eu disse, o planeta ele não recebe de forma uniforme a intensidade de luz do Sol. Cada região recebe de uma maneira diferente. Então, nisso se caracterizam as zonas climáticas, as zonas polares, as zonas temperadas do planeta, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, temos a zona temperada do norte e a zona temperada do sul, que são onde se localizam bem certo entre os trópicos e os círculos polares. Aí, ela é intermediário, não é tão quente, não é tão frio. Nós aqui no Paraná estamos localizados na zona tropical sul, que dá para vocês perceberem que não é tão quente e não é tão frio, né, na nossa região. É mais friozinho porque nós estamos mais a sul, mais perto mas que pega mais interferência do Círculo Polar Sul. Temos a zona tropical, a qual fica ali na zona da linha do Equador, que é onde tem mais intensidade de raios solares, e é uma região bem quente, que é bem, bem característico esse calor. E temos as zonas polares, que estão nos polos do planeta, que quase nem recebem calor, que não recebem luz solar. E nisto, são as zonas mais frias, né, galera? Tem toda essa relação da inclinação, então, do planeta com a quantidade de luz, se vai ser calor ou não naquela região. Então, passando ali para a página 206, tem algumas atividades. Atividade 1, que eu quero que vocês façam aí para vocês fixarem um pouco o conteúdo. Então, observe os mapas e compare-os e faça o que se pede. Daí vai ter essas questõezinhas aqui que são bem simples, tá, gente? É só para vocês fixarem mais o conteúdo. E então, identifique a zona climática ou térmica. Climática apenas, térmica é só para... É a mesma coisa, climática e térmica é a mesma coisa. Dos seguintes estados brasileiros. Aqui cada estado, ele está numa zona diferente, tá? Alguns estão nos mesmos, mas peguem o mapa do Brasil, um mapa com as zonas que vai ajudar bem vocês, achem na internet.
Ó, AB. Em qual estado brasileiro você mora? Identifique também a zona climática. Eu falei aqui anteriormente. Ó, escreva o nome da zona glacial mais próxima do Brasil. Coloquem a zona glacial, que é a zona mais fria, tá, gente? A 2, também a partir da análise dos mapas na página anterior, com o auxílio de um atlas, identifique. Então, identifiquem ali o nome de alguns países. Temos aqui na página 208, também uma questãozinha, defina planetas, satélites e estrelas. Defina diferencie o que é planeta, o que é satélite e o que é estrela. Daí na 2 tem um caça-palavra, uma cruzadinha, tá? É para vocês respondam umas palavras que estão em cima, as perguntinhas, né? Vejam o que é um nomezinho e completem a cruzada. E esta questão aqui, da 209, não necessita vocês fazerem, tá? Tá bom? Então, foi isso, gente, a aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? E até semana que vem. Ó, beijão!